Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre as 3 atitudes, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Nós vamos usar como base o livro Seara dos Médiuns, o livro de Chico Xavier com Emmanuel, que é um estudo da codificação e, nesse livro em particular, é estudado o livro dos médiuns. Então, hoje nós vamos falar sobre essas 3 atitudes que o Chico trouxe para a gente, Emmanuel, um compilado, para explicar melhor alguns pontos do livro dos médiuns. Então, uma boa noite a todos vocês que estão por aqui nessa noite do dia 13 de outubro. Hoje de manhã nós tivemos o nosso café. Ontem, quando eu falei sobre o nosso exórdio de ontem, que para mim chamou bastante atenção e foi muito bom ter essa conversa hoje de manhã. Compartilhei lá no nosso grupo do WhatsApp, caso você não tenha visto ainda, e está lá no nosso Instagram. Então, se eu fosse você, acompanhava o que foi dito hoje lá no nosso Instagram. Então, vamos falar do nosso exórdio de hoje, onde nós vamos falar de um capítulo lá do livro Fonte Viva, que fala sobre regozijai-vos sempre, Regozijemo-nos sempre. Uma passagem de Paulo, lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. E o que Paulo quis falar com isso? Olha só o que Emmanuel fala. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e satisfação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas. As aves refazem os lares suspensos, e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras
com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus amando e servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o amor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sobre tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Olha que passagem maravilhosa! E, principalmente, o trecho que ele fala sobre os animais, de que pode passar aquela tempestade, pode passar o furacão, arrancando árvores, destruindo ninhos. Assim que o furacão passa, os animais voltam e começam a reconstruir tudo de novo. Olha que exemplo maravilhoso nós podemos ter dos próprios animais, de que passou o problema, recomeça tudo de novo. Eles não ficam se lastimando, eles não ficam tristes com aquela situação. Eles simplesmente recomeçam, porque sabe que a própria existência deles depende desse recomeço rápido. Porque se o passarinho demorar ali mais tempo para construir o ninho dele, ele vai deixar de colocar os ovos dele, vai deixar de cuidar da família dele. E isso pode ser um fator essencial ali para a geração, para a geração dos próprios filhos, da própria espécie. Então veja que exemplo maravilhoso que podemos e devemos colocar em nossa vida. Passou o problema? Começa tudo de novo, recomeça, segue tua vida. Nós já falamos aqui milhões de vezes. A vida segue sempre em frente. Tropeçou, limpa o joelho e segue em frente. Sempre para que você não continue ali parado, sentado na estrada, sentado no caminho, se lastimando. Enquanto a vida vai seguindo, a vida vai continuando sempre. Esse exemplo dos animais ficou algo bem marcante, para que vocês sempre lembrem que passou a tempestade, passou o furacão, os animais vão lá e reconstroem o seu ninho, vão lá e se cuidam, vão pegar os alimentos que tinham guardado para poder guardar novamente, para manter a sua existência no período que vem logo em seguida. Esse foi um exemplo muito maravilhoso. E olha o que ele fala também, que é necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Isso é perfeito, perfeito. É basicamente a continuidade do que ele fala, né, dos animais. De que, olha, simplesmente continua a tua jornada, né? E que não precisa ficar ali com ódio da tempestade, com ódio de Deus, né? Não precisa ficar reclamando, não precisa ficar desanimado. A experiência é o que é, simplesmente segue em frente. Reconstrói tudo novamente. Quem sabe você vai reconstruir melhor ainda do que era antes. Então, segue em frente e regozije-se todo dia, sempre, né? Seja feliz todo dia.
Não há nada que aconteça na nossa vida que não nos dê motivo de felicidade, né? Tem que ter ali sempre uma alegria, algo que te faça se sentir bem no seu dia a dia. Porque um dos piores venenos, uma das coisas que mais envenenam a gente é a gente manter pensamentos e sentimentos negativos dentro da gente por muito tempo. Não há coisa pior no mundo do que isso e, infelizmente, a gente faz isso bastante. E volto a repetir, não significa que nós não podemos ficar tristes, que nós não podemos tirar ali um dia de chateação. Podemos, devemos, faz parte da nossa natureza. Nós sentimos isso. Agora, passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos com isso, já é um alerta para você procurar ajuda e, de fato, seguir o passo a passo da ajuda, tá? Porque se você passou uma semana, você continua com isso, talvez você tenha uma dificuldade de sair disso sozinho. Por isso, peça ajuda e siga aquilo que ajuda indicar para você. Uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e lembre-se sempre que Jesus quer ver a gente feliz, quer ver a gente animado, para que a gente realmente construa aquilo que nós devemos construir na nossa vida. Nada de ficar alimentando essas tristezas. Não engula essa história de que viemos aqui para sofrer. Não é isso que o Cristo nos ensinou. Não é isso que o Cristo quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva com amor e alegria. Guarde muito bem essas duas palavras. Viver com amor e com alegria. É isso que ele gostaria que a gente vivesse. Não essa história toda que inventaram depois do Cristo, de que temos que sofrer porque somos impuros e lá, lá, lá. Alegria e amor. Guarde muito bem essas palavrinhas no seu coração e na sua vida e busque viver as duas coisas. E, claro, com caridade. Feito o nosso exórdio dessa noite, veja se você já pegou a sua água, já fez a sua lista de vibração, se você já está fazendo. Você pode ter trazido a lista de vibração do outro evangelho que você fez aqui outros dias. E você pode usar essa lista de vibração em qualquer ocasião que você quiser. Você pode fazer uma oração em qualquer horário do dia e pedir para que a espiritualidade abençoe. Você pode dedicar uma oração do seu dia para a sua lista de vibração. De manhã mesmo você pode acordar e falar lá com o seu anjo da guarda, falar com a espiritualidade, diz, olha, dedico essa oração para todas as pessoas que estão nessa lista aqui de vibração. E aí você faz o Pai Nosso, uma Ave Maria, ou qualquer outra oração que você desejar. Você pode fazer isso milhões de vezes. Você pode dedicar, você pode ir para uma igreja, levar a sua lista no teu bolso e ir lá, no momento que você estiver na igreja, você dizer, dedico essa missa a todas as pessoas que estão nessa lista de vibração. E aí a espiritualidade vai saber muito bem o que fazer, o que direcionar para essas pessoas. Então, dedique. É uma coisa tão simples, mas tão poderosa, que podemos mudar muitas vidas. Então, sempre que puder fazer, faça. Então, vamos fechar nossos olhos para a gente falar sobre esse assunto das 3 atitudes que o Chico Xavier fala nessa noite de hoje. E você vai ver que tem a ver com algumas coisas que a gente tem conversado aqui ultimamente. Então, feche seus olhos, eleve seus pensamentos. Vamos agradecer a Jesus pelo final de semana que se aproxima, para que a gente já traga muita luz para esses dias de descanso, para esses dias com a família, para esses dias de trabalho para algumas pessoas, dias de estudo. Então, que Jesus, nessa noite de quinta-feira, traga muita luz para o final de semana que está chegando e que Ele abençoe todas as pessoas que estão na nossa lista de vibração nessa noite. Que Ele possa
visitar a casa de cada uma dessas pessoas, junto com sua falange de anjos, e possa encher de luz a casa e a vida de cada uma dessas pessoas. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos falar sobre as 3 atitudes que está lá no livro Seara dos Médiuns. Link aqui na descrição, primeiro link da descrição para você adquirir esse livro, Chico Xavier. Então, fala sobre as 3 atitudes. E veja só o que Emmanuel fala sobre essas 3 atitudes. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns quadros e circunstâncias da vida. Então, quais são as 3 atitudes? É você pensar e agir com egoísmo, pensar e agir com orgulho, e você pensar e agir no bem. São essas 3 atitudes. Olha só a diferença que faz cada uma dessas atitudes em alguns quadros da nossa vida. Vamos começar pela sociedade. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. Então veja, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. E o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. E o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. E o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge. O orgulho tiraniza. O bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena a dor alheia e o bem ampara a dor alheia. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber e o bem aprende sempre para realizar o melhor. Médium. A orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-se em toda parte ao vício e à delinquência, e angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina, mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Olha o que Emmanuel fala aqui no final, que é algo que a gente sempre repete aqui para vocês. Só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Agora preste muita atenção. Mas para isso é indispensável não apenas admirar e divulgar o Espiritismo. Apenas admirar e divulgar o Espiritismo não é o suficiente. Nós precisamos, acima de tudo, querer e praticar com todas as forças do coração. Emmanuel fala isso várias e várias vezes
em vários exórdios que a gente traz aqui, em várias mensagens que Chico Xavier traz aqui para a gente. Então, com essas coisas que Emmanuel traz para a gente hoje, sobre esses 3 pontos, dá para a gente identificar muito bem qual tipo de sentimento, qual tipo de atitude as pessoas e principalmente nós estamos vivendo na nossa vida hoje. Em cada setor desse, ele fala, né? Na sociedade, no trabalho, na equipe, na amizade, na fé, né? Na responsabilidade, na dor alheia, no estudo. Em cada ponto desse, nós podemos olhar, lembrar das pessoas que estão ao nosso redor, lembrar das pessoas que já passaram na nossa vida, entender em qual dessas 3 atitudes essas pessoas estavam ou estão ainda. Você pode, de repente, olhar para suas amizades e ver: será que as minhas amizades estão se utilizando de situações? Será que elas estão buscando por privilégios? Ou estão renunciando o bem próprio para ajudar outra pessoa? Qual desses 3 pontos? Né? O que nós temos visto, por exemplo, diante da fé, diante das pessoas que nós convivemos dentro do centro espírita? Será que nós temos ouvido mais pessoas que reclamam, que aparentam ser uma coisa que não são, ou são pessoas que sabem ouvir? Qual desses 3 pontos que a gente tem visto dentro ali do nosso grupo espírita, dentro ali da casa espírita que você vive, até mesmo em família, qual desses 3 pontos que você tem visto? E olha, Emmanuel fala apenas de 3 pontos aqui, né? 3 atitudes. Teria muitas outras, mas ele foca nessas 3 e ele diz que das 3, 2 são qualidades negativas, que é o egoísmo e o orgulho, e que faz com que muitas pessoas passem a ter vários processos obsessivos na vida e que nem sempre, né, nem sempre é fácil identificar, nem sempre é fácil a própria pessoa identificar. Hoje a gente conversou um pouco sobre isso no nosso café, hoje de manhã, às 11 horas da manhã. Por isso eu indico que você olhe lá o café. Então, é muito difícil a gente identificar na gente esses pontos, porque você vai tentar defender de todo jeito, de que seu ponto de vista, você vai identificar o tempo todo, mas você vai estar ali sempre apontando o dedo para o outro, vai sempre colocar a culpa no outro, de dizer que a sua raiva é por causa de fulano. A vida não deu certo esse ano por conta de político X. E as coisas não deram certo no seu trabalho porque você sofreu perseguições. Então tem tantas desculpas que nós contamos, né? Tantas mentiras que nós contamos para poder não aceitar a realidade. E qual seria a realidade? De que você poderia ter dado o seu melhor no trabalho e você não deu, você enrolou, muitas vezes chegou atrasado porque queria, você não quis se relacionar, não fez o mínimo esforço para se relacionar bem com as pessoas do seu trabalho, você não fez o mínimo esforço para poder se relacionar bem com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. E aí a pessoa depois vai e fala um monte de coisa. Ah, minha esposa me abandonou no momento que eu mais precisava dela, meu marido me abandonou no momento que eu mais precisava dele. E aí você esquece todos os outros momentos que você tratou muito mal aquela pessoa. Você esquece toda a rejeição, às vezes até mesmo a agressão que teve durante todos os períodos em que vocês supostamente estavam bem. Então, quando a pessoa realmente vê
que você está num momento ruim da tua vida, ela não se sente com vontade de te ajudar nesse momento, porque afinal, em todos os momentos anteriores, você foi um carrasco para ela. Qual sentido teria para essa pessoa te ajudar quando nos momentos que ela mais quis te dar amor, te dar proteção, cuidar de você, você tratou a pessoa como lixo? A gente falou sobre isso hoje de manhã no nosso café. Dá uma olhadinha e você vai ver que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui agora. Então, tudo isso é fruto do quê? Do orgulho, do egoísmo. Esses dois venenos destroem muitas e muitas famílias. Muitas. Da pessoa dizer, mas eu passei por isso, passei aquilo, e você ouvindo aquelas coisas. Aí você fala, eu também passei por isso. Aí a outra pessoa diz, mas não tem nada a ver com você. Eu estou falando sobre a minha dor. Não quero saber da tua dor. Eu estou falando da minha. Olha quanto egoísmo. Olha quanto egoísmo. Daí você entende o porquê que a pessoa está passando por aqueles momentos. Porque provavelmente ela não se importou nem um pouco com o sentimento dos outros, só queria falar de si e queria apenas que os outros tivessem ouvidos para ela. E quando os outros vêm falar, olha fulana, aconteceu tal coisa na minha vida, ela diz, olha, me desculpa, mas eu não quero saber da tua vida. Eu já tenho muitos problemas. Não quero saber não. Isso é problema seu. Mas fala assim, mas até ontem você não estava conversando comigo e eu ouvi todos os seus problemas? Eu não estava, toda vez que você me procura para contar dos seus problemas, eu não ouço, não tento te dar um direcionamento? Por quê? Quando, nas raras vezes que eu venho procurar você, você não quer saber dos meus problemas. Isso é um carimbo enorme, dizendo egoísta. Aí eu pergunto a vocês, vale a pena? Vale a pena manter esse tipo de relacionamento? Vale a pena? Por quê? A pessoa só quer saber dela e você está ali apenas para satisfazer a vontade dela. E você é apenas um ponto ali para ouvir. Então, veja quantas pessoas você tem assim na sua vida. Veja se você, principalmente, é uma pessoa dessa que não gosta de escutar os problemas dos outros, mas adora levar os seus problemas para os outros ouvirem. Tem solução para isso. Tem solução. Ou você passa a ouvir com interesse sobre o problema dos outros, ou você para de levar o seu problema para os outros. Mas, Paulo, como é que eu vou fazer? Preciso desabafar com alguém. Procure um terapeuta. Procure um psicólogo. Eles são as melhores pessoas para ouvir e dar direcionamento para todas essas angústias. Todas essas angústias. Basta que você procure eles. E aí você vai ter a pessoa para poder te orientar muito bem. Então, quando a gente fala sobre esses 3 pontos, veja que ele coloca 2 pontos negativos e 1 ponto positivo. Por que apenas 1 ponto positivo e 2 negativos? Já pararam para reparar? Porque todo o bem que a gente faz, mesmo que seja em menor quantidade do que o mal, ele vale muito mais do que todo e qualquer mal feito. O bem que nós fazemos, ele é muito mais poderoso. Uma pessoa boa vale mais do que 10.000 pessoas ruins.
E são essas pessoas de luz que estão mantendo o planeta nesse instante. A gente não precisa ter a mesma quantidade para estar naquela balança. Basta uma pessoa de luz valer por milhares. Bastou um Cristo para valer todas as pessoas obscuras do mundo. Apenas um Cristo vindo na Terra foi o suficiente para revirar, para virar o jogo aqui na Terra, para você entender o poder que a luz tem sobre as trevas. Apenas um valeu por todos do lado negativo. Imagina. Então nós podemos, sim, valer por milhares, centenas de espíritos negativos. E a presença de cada um de vocês aqui importa demais, importa muito. Vocês podem ver a torta direita nos noticiários da TV. Eles adoram postar coisas negativas. Mas cada coisa boa que é feita, cada instituição que nós temos espalhados no Brasil e no mundo, que cuidam de pessoas, de idosos, pessoas com necessidades especiais, crianças com câncer. Cada instituição dessa de luz vale muito mais do que toda e qualquer facção que existe por aí fazendo mal. Então, ao invés da gente focar nessas atitudes negativas, basta que a gente foque em uma atitude para o bem. Porque essa única atitude para o bem vai desconstruir o resto do mal. Veja como o bem é poderoso. Veja como o bem tem poder de verdade. Então basta que a gente tenha uma atitude positiva na vida de uma pessoa que nós encontramos no caminho. É capaz de desarmar todo o mal que estava armado para a pessoa no dia. Apenas uma atitude positiva. E mais interessante é que você tente fazer com que a pessoa faça algo bom. Porque uma coisa é você estar ali ajudando, fazendo bem por aquela pessoa. Mas quando ela mesma, faz o bem, ela gera uma energia muito maior na vida dela. Ela começa a elevar o padrão dela e ela começa a se manter energeticamente, sem ficar dependendo de orações das outras pessoas estarem pedindo por ela. E nós precisamos se manter, porque não dá para a gente ficar dependendo dos outros todo dia, dependendo da oração dos nossos pais, dependendo da oração dos nossos amigos. Cada pessoa tem seus problemas. Imagina se a gente depender exclusivamente das orações que a nossa mãe faz pra gente. A gente tá ferrado, porque vai ter um dia que ela vai estar super cansada, vai ter um dia que ela vai estar cheia de problemas, às vezes até doente. E aí, como é que a gente faz? Então nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer coisas boas, para que eles automaticamente gerem um campo de energia ao redor deles para que os proteja, porque o bem é a melhor defesa que nós temos. Ah, mas eu não vejo fulano na igreja. Fulano quase não pisa aqui no centro espírita. Mas fulano faz tanto bem por aí, ele faz tantos trabalhos sociais, ele dedica a vida dele a isso. Então, ele gera uma proteção, gera muitos advogados do bem a favor dele. Olha o que é falado, o que Emmanuel fala para a gente. Não basta a gente ficar admirando o espiritismo, não basta que a gente fique divulgando ele por aí. Divulgar é a coisa mais fácil do mundo. Divulgar é a coisa mais fácil, apesar de quase as pessoas não fazer isso. Para divulgar, basta você clicar aí na tua tela
clicar em encaminhar e você está divulgando o Espiritismo para outras pessoas. Vocês podem compartilhar com milhões de pessoas, com milhares de pessoas que vocês conhecem. E nem sempre a gente faz isso. E é uma coisa fácil. Com 2, 3 cliques, você impacta centenas de pessoas diariamente. Basta você compartilhar uma mensagem positiva, uma mensagem boa. Mesmo sendo tão fácil, mesmo que seja algo que não leva nem 1 minuto do seu dia, as pessoas geralmente não faz. Então, se uma coisa fácil dessa, que não leva nem 1 minuto para fazer, as pessoas às vezes não faz, imagina você querer de coração, você fazer, colocar em prática o que é dito aqui no Evangelho, o que é dito nos livros do Allan Kardec, o que é dito nos livros de Chico Xavier, de Divaldo. Imagina, porque o fazer, o praticar, leva geralmente mais do que 1 minuto. Então, nós temos que querer de coração. E Emmanuel deixou isso muito claro. Querer de coração, querer do fundo do coração. Porque aí você sai da superfície. É muito bonitinho você sair por aí dizendo eu sou espírita. As pessoas, que bonito, né? Todo mundo gosta, né, do espiritismo. Todo mundo admira o espiritismo, principalmente por causa dos trabalhos de caridade. Não é uma coisa que a gente vê perseguida por aí. As pessoas gostam. Você pode entrar cá e dizer, eu sou espírita. Bom, sabe que você pratica algum tipo de caridade, ou pelo menos deveria, né? Deveria. Então, nós devemos sair dessa superfície de apenas dizer que é, de apenas estar ali divulgando, para somente querer. Allan Kardec é muito prático, tanto que ele fez as suas obras um olhar prático, para que as pessoas fossem atrás daquilo também. Agora, para fazer isso, você precisa usar apenas uma dessas 3 atitudes que nós falamos hoje, que é o bem. Basta apenas isso. Você querer fazer o bem para que as coisas funcionem na sua vida. Ok? Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, encarnadas e desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida dela. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos vibrar. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa,
Deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos. E coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que o seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que você durma muito bem, tenha uma noite bem tranquila e que acorde cheio de energia, cheio de vontade para mudar tudo aquilo que você precisa mudar na sua vida. Uma ótima noite, fique com Deus. Lembre de deixar o seu like, compartilhar o Evangelho. Demora apenas alguns segundinhos para você compartilhar, deixar seu like, se inscrever aqui no canal e tornar-se membro para poder assistir os nossos estudos que acontecem no sábado. Sábado, o sol está bem pertinho e é dia de estudo aqui com a gente no Ilha de Luz. Então, uma boa noite, fique com Deus e até amanhã.